Capítulo 29. Henri Bergson e a evolução criadora. 1. A originalidade do espiritualismo de Bergson. 2. O tempo espacializado e o tempo como duração. 3. Por que a duração funda a liberdade? 4. Matéria e memória. 5. Impulso vital e evolução criadora. 6. Instinto, inteligência, intuição. 7. A intuição como órgão da metafísica. 8. Sociedade fechada e sociedade aberta. 9. Religião estática e religião dinâmica. Textos H. Bergson. 1. Em que consiste a duração real? 2. O grande problema da união entre alma e corpo. 3. Impulso vital e adaptação ao ambiente. Capítulo 20. A renovação do pensamento teológico no século XX. A renovação da teologia protestante. 1. Karl Barth, a teologia dialética contra a teologia liberal. 2. Paul Tillich e o princípio da correlação. 3. Rudolf Bultmann, o método histórico-morfológico e a demitização. 4. Dietrich Bonhoeffer e o mundo saído da tutela de Deus. 2. A renovação da teologia católica. 1. Karl Rahner e as condições a priori da possibilidade da revelação. 2. Hans Urs von Balthasar e a estética teológica. 3. A teologia da morte de Deus e sua superação. 1. Pode-se continuar a crer em Cristo, mas não em Deus. 2. A superação da tipologia da morte de Deus. V. A teologia da esperança. 1. Moltmann e a contradição entre esperança e experiência. 2. Pannenberg. A prioridade pertence à fé, mas o primado à esperança. 3. Metz. A teologia da esperança como teologia política. 4. Schillebeeckx. Deus é aquele que virá. Textos Karl Barth. 1. Nós pedimos fé, nada mais, nada menos. Bonhoeffer. 2. Quem está ligado a Cristo encontra-se seriamente sob a cruz. K. Rahner. 3. Tarefa e compromissos da teologia do futuro. 4. A missão da Igreja indicar a salvação ao mundo inteiro. J. Moltmann. 5. A fé é escopo, e não meio. Capítulo 21. A Neo-Escolástica, a Universidade de Louvain, a Universidade Católica de Milão e o pensamento de Jacques Maritain. 1. Origens e significado da filosofia neo-escolástica. 1. As razões do renascimento do pensamento escolástico. 2. As encíclicas Aeterni Patris e Pascendi Dominici Gregis. 3. O Concílio Vaticano II e o pós-concílio. 4. O Cardeal Mercier e a Neo-Escolástica em Louvain. 5. A Neo-Escolástica na Universidade Católica de Milão. 2. O pensamento de Jacques Maritain e a Neo-Escolástica na França. 1. Jacques Maritain. Os graus do saber e o humanismo integral. 1.1. A grande escolha. Viver segundo a verdade. 1.2. O eixo central do pensamento de Maritain é distinguir para unir. 1.3. A concepção da educação e seus fundamentos. 1.4. A concepção da arte. 1.5. Humanismo integral e concepção da política. 2. Etienne Gilson. Por que não se pode eliminar o tomismo? Textos J. Maritain. 1. Assim como a medicina, a educação é uma ars cooperativa naturae. Sexta parte. O personalismo. Capítulo 22. O personalismo. Emmanuel Mounier e Simone Weil. 1. O personalismo, uma filosofia, mas não um sistema.
1. Características da pessoa. 2. O contexto histórico em que surgiu o personalismo. 3. As regras e as estratégias do personalismo. 4. Os representantes do pensamento personalista. 2. Emmanuel Mounier e a Revolução Personalista e Comunitária. 1. Vida e obra. 2. As dimensões da pessoa. 3. O personalismo contra o moralismo, o individualismo, o capitalismo e o marxismo. 4. Em direção à nova sociedade. 5. O cristianismo deve romper com todas as desordens estabelecidas. 3. Simone Weil, entre ação revolucionária e experiência mística. 1. A vida e as obras. 2. Gabriel Marcelo e Charles de Gaulle julgam Simone Weil. 3. Escravidão em nome da força e escravidão em nome da riqueza. 4. O que significa ser revolucionários? 5. Fomos colocados aos pés da cruz. 6. Cristo é o contrário da força, é um Deus que morre na cruz. 7. A presença de Cristo. Textos: E.M. Mounier. 1. Para uma teoria da pessoa humana. S. Weil. 2. Deus vem a nós despojado de seu poder e de seu esplendor. 7ª parte. Liberdade do indivíduo e transcendência divina na reflexão filosófica hebraica contemporânea. Capítulo 23. Martin Buber e o princípio dialógico. 1. A vida e as obras. 2. O eu fala das coisas, mas dialoga com o tu. 3. A diferença entre a relação eu-esse e a relação eu-tu. 4. É o tu que me torna eu. 5. Pode-se falar com Deus, não se pode falar de Deus. Textos: Martin Buber. 1. A Jesus cabe um grande lugar na história da fé de Israel. Capítulo 24. Emmanuel Levinas e a fenomenologia da face do outro. 1. A vida e as obras. 2. Onde nasce o existente. 3. A face do outro nos vem ao encontro e nos diz: tu não matarás. 4. O outro me olha e se refere a mim. 5. Quando o eu é refém do outro. Textos: F. Levinas. 1. O outro não pode nos deixar indiferentes. 8ª parte. O marxismo depois de Marx e a Escola de Frankfurt. Capítulo 25. O marxismo depois de Marx. I. O revisionismo do reformista Edward Bernstein. 1. A primeira, a segunda e a terceira internacionais. 2. Edward Bernstein e as razões da falência do marxismo. 3. Contra a revolução e a ditadura do proletariado. 4. A democracia como alta escola do compromisso. E 2. O debate sobre o reformismo. 1. Karl Kautsky e a ortodoxia. 2. Rosa de Luxemburgo, a vitória do socialismo não cai do céu. E 3. O austro-marxismo. 1. Gênese e características do austro-marxismo. 2. Max Adler e o marxismo como programa científico. 3. O neocantismo dos austro-marxistas e a fundamentação dos valores do socialismo. E 4. O marxismo na União Soviética. 1. Plekhanov e a difusão da ortodoxia. 2. Lenin. 2.1. O partido como vanguarda armada do proletariado. 2.2. Estado, revolução, ditadura do proletariado e moral comunista. E 5. O marxismo ocidental de Lukács, Korsch e Bloch. 1. George Lukács, 442. 1.1. Totalidade e dialética. 1.2. Classe e consciência de classe. 1.3. A estática marxista e o realismo. 2. Karl Korsch entre dialética e ciência. 3. Ernest Bloch. 3.1. A vida de um utopista. 3.2. O que importa é aprender a esperar. 3.3. O marxismo deve ser fielmente ampliado.
3.4 Onde há esperança, há religião. E 6. O neomarxismo na França. 1. Roger Garrodi, 1.1 Os erros do sistema soviético, 1.2 Oitava parte. O marxismo depois de Marx e a Escola de Frankfurt. Capítulo 25. O marxismo depois de Marx. I. O revisionismo do reformista Edward Bernstein. 1. A primeira, a segunda e a terceira internacionais. 2. Edward Bernstein e as razões da falência do marxismo. 3. Contra a revolução e a ditadura do proletariado. 4. A democracia como alta escola do compromisso. E 2. O debate sobre o reformismo. 1. Karl Kautsky e a ortodoxia. 2. Rosa de Luxemburgo, a vitória do socialismo não cai do céu. E 3. O austro-marxismo. 1. Gênese e características do austro-marxismo. 2. Max Adler e o marxismo como programa científico. 3. O neocantismo dos austro-marxistas e a fundamentação dos valores do socialismo. E 4. O marxismo na União Soviética. 1. Plekhanov e a difusão da ortodoxia. 2. Lenin. 2.1. O partido como vanguarda armada do proletariado. 2.2. Estado, revolução, ditadura do proletariado e moral comunista. E 5. O marxismo ocidental de Lukács, Korsch e Bloch. 1. George Lukács, 442. 1.1. Totalidade e dialética. 1.2. Classe e consciência de classe. 1.3. A estática marxista e o realismo. 2. Karl Korsch entre dialética e ciência. 3. Ernest Bloch. 3.1. A vida de um utopista. 3.2. O que importa é aprender a esperar. 3.3. O marxismo deve ser fielmente ampliado. 3.4. Onde há esperança, há religião. E 6. O neomarxismo na França. 1. Roger Garrodi. 1.1 Os erros do sistema soviético. 1.2 A alternativa. 1.3 Marxismo e cristianismo. 2. Louis Althusser. 2.1 A ruptura epistemológica do Marx de 1845. 2.2 Por que o marxismo é anti-humanismo e anti-historicismo? E 7. O neomarxismo na Itália. 1. Antônio Labriola. 1.1 O marxismo não é positivismo nem naturalismo. 1.2 A concepção materialista da história. 2. Antônio Gramsci. 2.1 A vida e a obra. 2.2 A filosofia da praxis contra a filosofia especulativa de Croce. 2.3 O método dialético. 2.4 A teoria da hegemonia. 2.5 Sociedade política e sociedade civil. 2.6 O intelectual orgânico e o partido como príncipe moderno. Textos e Bernstein. 1. A democracia é a arte eleva do compromisso. Adler. 2. Onde Marx se assemelha a Kant. Lenin. 3. O ideal ético dos comunistas. George Lukács. 4. A sociedade não pode ser compreendida com o método das ciências naturais. 5. O papel do tipo na estética realista. R. Garrodi. 6. Refutação do stalinismo. Antônio Gramsci. 7. As razões da crítica a Croce. 8. A função dos intelectuais. Capítulo 26. A Escola de Frankfurt. 1. Gênese, desenvolvimentos e programa da Escola de Frankfurt. Totalidade e dialética como categorias fundamentais da pesquisa social, da Alemanha para os Estados Unidos. 2. Theodor Wiesengrund Adorno. A dialética negativa. Adorno e sua colaboração com Horkheimer, a dialética do iluminismo. A indústria cultural. 3. Max Horkheimer. O eclipse da razão. O lucro e o planejamento como geradores de repressão. A razão instrumental.
a filosofia como denúncia da razão instrumental, a nostalgia do totalmente outro. 4. Herbert Marcuse e a grande recusa. É impossível uma civilização não repressiva? Eros libertado? O homem de uma dimensão. 5. Erich Fromm e a cidade do ser. A desobediência é de fato um vício? Ter ou ser? Textos. T. W. Adorno. 1. A filosofia não pode se reduzir à ciência. M. Horkheimer. 2. A nostalgia do totalmente outro. M. Horkheimer Adorno. 3. É necessário frear a corrida para o mundo da organização? H. Marcuse. 4. Para outra e mais humana sociedade? 5. A categoria das falsas necessidades.